Olá! A nossa aula de hoje vai ser sobre notação científica. O que é notação científica? Na verdade, nós utilizamos a notação científica para facilitar os nossos cálculos. Quando nós temos números muito grandes ou números muito pequenos, com muitas casas. Então, para facilitar os cálculos, nós vamos utilizar a notação científica. Por enquanto, nós vamos aprender só a fazer escrever na forma de uma notação científica. Vocês ainda não vão efetuar cálculos utilizando a notação científica, tá? Então, a notação científica, o que ela vai ser? Ela é uma multiplicação de dois fatores, onde o primeiro fator, então ela é uma multiplicação, vou colocar aqui, é uma multiplicação, anotem aí, de dois fatores, onde um é um número maior que 1 ou igual a 1, né? Então, vamos colocar aqui maior ou igual a 1. Esse número eu vou colocar aqui como sendo A, tá? Esse fator. E ele tem que ser menor que 10. Então, esse primeiro número, ele só pode ter um algarismo, tá? Então, ele vai de 1 até 9. Nós não podemos colocar maiores que isso, com 2 algarismos ou mais. Nós vamos usar só um algarismo no primeiro fator. E o segundo, o número é esse, o segundo fator é uma potência de base 10, que é o que nós vimos na aula anterior. Então, a notação científica vai ser a multiplicação de dois fatores, onde o primeiro fator, que eu coloquei aqui o A representando ele, primeiro número lá que vai estar na multiplicação, ele vai ter que ser um número compreendido entre 1 e 9, tá? Ele tem que ser 1 menor ou igual a 1 e maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele só pode ter um algarismo. E o segundo vai ser uma potência de base 10. Olhando assim, essa escrita parece que é muito difícil, que é confuso de entender. Vamos agora fazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês entenderem como que nós podemos escrever números muito grandes ou números muito pequenos utilizando a notação científica. Então aqui, primeiro, vamos para os números grandes. Vamos fazer os exemplos dos números grandes. Certo? Então, aqui, primeiro número que eu tenho, vou colocar aqui. Que número é esse? Como que eu posso fazer a leitura desse número aqui, ó? Eu tenho 7, 3, 6, 9 zeros. Então, nós vamos ter aqui 7 bilhões. Ó, até aqui é 7 mil, 7 milhões, 7 bilhões. Esse ainda não é um número tão grande, mas só vamos fazer o exemplo dele aqui. Como que eu posso escrever este número utilizando a notação científica? O que é que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que é uma multiplicação de dois fatores? O primeiro fator é esse número que aparece aqui. Os números que aparecem diferente de zero, até começar a ficar só os zeros ali. Eu vou colocar ele, ó, ele compreende o primeiro, ele não é maior que 10. 7 ponto, como é uma multiplicação, vou colocar o primeiro número, é o que apareceu aqui. E o segundo tem que ser uma potência de base 10. Então, eu vou colocar 7 vezes o 10. E vou ter que ver qual é o expoente. Então, quando eu estou escrevendo aqui, ó, eu só não conto, vou pegar outra cor de giz. Eu só não conto o primeiro algarismo. Os outros que estão na frente eu conto todos. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse número aqui
vai ficar 7,10 elevado a 9. Eu escrevi aqui, então, 7 bilhões na forma de notação científica. Um outro exemplo que nós podemos, aqui eu só coloquei com um logaritmo, né, diferente de zero. E se eu colocar assim? Temos aqui 15 milhões. Como que eu vou escrever? Primeiro, o número que aparece aqui diferente do zero, antes de começar a repetir os meus zeros, é o 15. Então, eu vou colocar aqui o 15. Mas lembra que eu falei que o primeiro fator não pode ser um número maior que 10? Então, o que eu vou fazer? Sempre depois do primeiro algarismo, eu vou colocar uma vírgula. Então, agora ele ficou 1,5 e não ficou 15, ficou menor que 10. Aí, eu vou colocar o ponto 10. Não é só os zeros. Lembra que para expressar números muito grandes, o que nós vamos fazer? Só vamos tirar o primeiro algarismo. Do restante, nós vamos contar todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 1,5.10 elevado a 7, vezes 10 elevado a 7. Vamos para mais um exemplo. Se eu tiver aqui... Certo? Vamos escrever esse número usando aí a notação científica. Quais são os números que eu tenho até começar a repetir só o zero? São esses daqui, ó. Mesmo que o zero, quando o zero aparece entre esses algarismos, eu tenho que copiar ele. Então, aqui ficou 3.025, mas eu não posso ter maior que 10. Então, eu vou colocar sempre a vírgula depois do primeiro algarismo, tá? 3,025, ponto 10. Mesmo caso, eu só vou descontar o primeiro e vamos contar o restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai ficar 3,025.10 elevado a 9. Vamos fazer mais um? Se eu tenho aqui... Como posso escrever esse número aqui em notação científica? 2.756.800. Vamos copiar os números que aparecem até chegar no zero. 2, 7, 5, 6 e 8. Sempre a vírgula depois do primeiro algarismo. Ponto 10. Aí, o que nós vamos fazer? Cortar o primeiro e contar os demais, para ver qual vai ser meu expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ficar elevado a 6. E se não aparecer zero e ele quer que eu represente a notação científica? Pode acontecer. Esse número quer que eu coloque em notação científica. Não é tão comum aparecer para a gente fazer isso, mas pode acontecer. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou copiar todos eles aqui. 5, 4, 6, 3, 2, 1. Sempre a vírgula depois do primeiro. Só não conta o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é tão comum a gente estar fazendo isso, mas pode acontecer isso também. Então, nós vimos os números e nós convertemos esses números grandes para notação científica. Lembrando que nós vamos copiar aqui o número, todos os números até começar a repetir só os zeros, né? Ou todos os números que aparecer que seja diferente de zero. Só vamos colocar zero quando o zero estiver entre esses algarismos. Sempre depois do primeiro nós temos que colocar uma vírgula, quando ele não tem, né? Tem mais de um algarismo, no caso, como não tem, não precisa pôr vírgula. Só não conta o primeiro, conta todos os outros que estiver aqui à direita dele, na frente dele, e vai ser a quantidade, o número do nosso expoente. Então, nós vimos aqui os números grandes passando para a notação científica. O que pode acontecer é o contrário. Ainda vamos ver desses números grandes, tá? Se ele já me der a notação científica e ele queira que eu passe isso, transforme esse para a nossa numeração mesmo, sem usar a notação
científica. Então, se eu colocar aqui 6,10 elevado a 5, o que eu vou fazer? O número que aparece é o primeiro que eu vou copiar. E esse daqui, como ele só tem um número, quer dizer que o restante vai ser tudo de zero. Quantos zeros? 5. Então, vamos acrescentar 5 zeros. Transformei esse número de notação científica para a nossa numeração mesmo, nosso sistema de numeração. Outro exemplo, vamos colocar agora que não tenha só um algarismo, que tenha 2. Por exemplo, 3,12 elevado a 6. Nesse caso, que nós temos aqui mais de um algarismo, o que nós vamos fazer? Vou colocar mais 6 zeros aqui? Não. Lembra quando a gente converteu lá? Eu só não conto o primeiro, o resto eu conto tudo? Mesma coisa aqui. Se eu tenho que andar mais 6 casinhas para frente, eu só não conto 3. Esses aqui eu vou contar. Então, aqui tem 1, 2. 2 para chegar em 6, falta quanto? Falta 4. Então, é a quantidade de zeros que eu vou pôr. São 4 zeros. Ó, só não conto o primeiro. 1, 2. 2 para chegar em 6, falta 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Esse é o número que nós vamos ter. Próximo exemplo, se eu tiver um zero aqui. Certo? Vou copiar o número que aparece, certo? Eu vou chegar na potência de base 10. Só não contou 2. Eu tenho que acrescentar quantas casas? 9, desculpa. Só que nós já temos 3. Então, 1, 2, 3. 3 para chegar em 9, falta 6. Esse que falta nós vamos colocar em 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Nós vimos aqui que tem um processo contrário. Quando eu tenho a notação, eu vou transformar para os nossos números mesmo, nosso sistema de numeração. Agora, nós vimos os exemplos quando nós temos números muito grandes, principalmente na física, quando vocês forem fazer esses cálculos, a notação científica vai facilitar muito a operação desses cálculos, tá? Agora, nós vamos explicar como que vai ser feita a notação científica quando tiver números muito pequenos. Então, aqui, números pequenos, vamos primeiro passar para a notação científica esses números. Vamos colocar aqui 0,000000009. Esse caso, nós vamos ver qual o número que está aparecendo aqui no final, depois dos meus zeros, então no caso vai ser o 9. É ele que vai ficar, como não tem mais nenhum outro algarismo, já coloco ponto 10. Nesse caso, para os números pequenos, nós só vamos contar a quantidade de zeros que aparece, tá? Então, aqui, os números que vêm à esquerda dele, a quantidade de zeros que tem à esquerda dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é 8. O que vai mudar? Como o número é pequeno, o zero está à esquerda e não à direita desse algarismo, ele vai ficar negativo. Então, 9,10 a menos 8, para representar aquele número muito pequeno. Qual o outro que nós podemos colocar? Quando ele tem mais de um algarismo aqui no final. O que nós vamos fazer? Copiar esse algarismo, os números que aparecem aqui, né, no final, certo? Lembra que eu falei que sempre o primeiro aqui tem que ser um número menor que 10? Então, nós vamos colocar sempre a vírgula depois do primeiro algarismo, ponto 10. Naquele caso lá dos números grandes, a gente só não contava o primeiro, contava todos os outros, não é? Quando nós estamos falando de números muito pequenos para colocar em notação científica, nós não vamos contar esses outros, nós só vamos contar os meus zeros, sempre a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ficar menos 8 também. Ali. Mais um exemplo. Vamos colocar com zero aqui entre eles. Então, 0. Certo? Qual o número que aparece?
apareceu aqui 206. Então, vou colocar o 206, vírgula, depois do primeiro, ponto 10. E vou contar só os zeros. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar elevado a menos 4. E o nosso processo contrário? Vamos fazer mais um desse antes da gente passar para voltar. Já dá a notação científica para a gente voltar para a numeração, dos números, representar com números bem pequenos. Vamos colocar aqui, nós vimos na potência de base 10, lembra? Quando se for o 1 que tiver lá, nós vamos fazer o seguinte, nós podemos colocar 1.10, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode escrever desse jeito, mas como 1 é um número neutro na multiplicação, se você colocar 1 ou deixar só o 10, ele está correto. Então, pode aparecer tanto assim quanto assim. Quando for o número 1, ali tá o nosso fator na multiplicação. Agora, vamos fazer o processo contrário. Nós vamos colocar agora 8.10 a menos 3. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu 8 e eu sei que eu vou ter que pôr 3 zeros antes dele, porque ele é negativo. E sempre depois do primeiro zero tem uma vírgula. Então, nós transformamos da notação científica para o sistema de numeração, para representar os números pequenos, muito pequenos. Se eu colocar aqui 7,3.10 a menos 5, mesma coisa. Isso só representa os zeros que eu vou ter que acrescentar lá à esquerda dele. Então, eu vou ter que colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre depois do primeiro a vírgula. E aqui, em vez de colocar 7,3, vai ficar 73. Mais um exemplo nós vamos passar. Tá? Isso representa os zeros que vamos acrescentar aqui antes desse número. Então, vai ficar 1, sempre depois do primeiro a vírgula, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu acrescento o número aqui no final, sem vírgula nenhuma. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos, então, notação científica, como converter, transformar e escrever números muito grandes ou números muito pequenos utilizando a notação científica.